Olá a todos, muito bom dia. Graça e paz. Graça e paz. Bom dia, bom dia, bom dia. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Boa tarde, Angola, minha nação amada. Bom dia, Brasil. Olá, mundo. Graça e paz. Chame a tua família, chame os teus amigos, chame quem está ali com você. Em quarentena. Pegue a sua Bíblia, prepare o seu coração. Vamos receber algo da parte de Deus. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos a este dia. Louvamos ao Senhor pela oportunidade de estarmos vivos. Louvamos ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvamos ao Senhor porque Ele tem cuidado de nós. Louvamos ao Senhor porque Ele está no controle das nossas vidas. Louvamos ao Senhor. Glória a Deus, louvamos ao Senhor porque Ele é bom, louvamos ao Senhor porque Ele é fiel, louvamos ao Senhor porque Ele é justo, louvamos ao Senhor porque temos razões de sobra para confiarmos nele, para fazermos isso, louvamos ao Senhor porque Deus Ele é confiável, glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos, homens e mulheres, a esta live. É uma honra estarmos vivos e termos a oportunidade de compartilhar da palavra de Deus neste dia de hoje. Há alguns dias atrás, eu aqui caminhando com vocês, como me propus diante do Senhor, a ser voz pacificadora, a ser voz acalentadora, a ser voz da esperança diante dos dias difíceis que estamos a viver,
diante dos dias delicados que estamos a viver, diante destas crises, porque uma foi chamando a outra, eu me propus a ser voz da esperança. E diante do que eu já tenho colocado a vocês, eu tenho dito que eu estava com medo que fosse confirmado a presença, a chegada do coronavírus em Angola. Como Deus é bom, e Ele não depende da Ruth Catala, Ele não depende de mim, Ele não depende de você para fazer a vontade dEle ou para permitir alguma coisa. Então eu preciso hoje, talvez você ainda não saiba, de forma oficial, comunicar aqui na página que Angola sim, foi confirmado e chegou o coronavírus. O meu medo diante de tudo que estávamos a viver, mais uma vez, infelizmente é concreto e sim chegou. E Angola não tem capacidade para lidar com essa crise, com esse vírus. Mas conforme nós sobrevivemos a vários outros momentos críticos, eu acredito mesmo que nós viveremos e mais uma vez provaremos da misericórdia do Senhor. Angolanos, é hora de orar, orar sem cessar. É tempo de buscarmos a face do Senhor. É tempo de nos posicionarmos. É tempo de olharmos para o alto, de olharmos para o autor e consumador da nossa fé. É tempo de olharmos para Jesus. Você que está no Brasil, que já tem orado por Angola, intensifique as orações. Intensifique não só por Angola, intensifique pelo Brasil, intensifique pelo mundo, intensifique pelo planeta Terra. Porque este é o momento. As coisas não estão bem, mas ainda assim perseveraremos em fé, perseveraremos. Perseverança, meu povo, força, irmãos, coragem. No final, entenda, nós colheremos flores do nosso deserto. E eu tenho vindo a falar aqui repetidamente sobre o nosso permanecer em joelhos, sobre a nossa atitude agora, enquanto filhos e filhas de Deus, diante do Pai, como nós nos posicionamos. E eu tenho falado repetidamente aqui, eu tenho orado com vocês, tanto aqui no Facebook, no Instagram, eu tenho colocado, tanto no YouTube, ministrações, falando sobre isso, mensagens, devocionais falando sobre isso. É oração, é orando que nós permaneceremos em pé. É orando que nós resistiremos, é orando que nós faremos frente a tudo que estamos vivendo, é orando que fecharemos os nossos sentidos para todos os ruídos e nos conectaremos com o céu, nos conectaremos com o alto. E o Espírito Santo me fez uma cobrança, agora mais do que nunca, ensine sobre a oração. Agora mais do que nunca, ensine sobre a oração. Agora mais do que nunca, é momento de nos concentrarmos em entender com Jesus, a partir da visão do Mestre Jesus, a partir da conexão do nosso amigo Espírito Santo, compreender o que a palavra de Deus nos fala sobre a oração, como devemos orar, como oramos, o que falamos, como nos posicionamos. Não trazer aqui para vocês, atenção, uma oração que possa resolver os problemas. Não, preste atenção, não é para resolver nada, é para que nós possamos permanecer na posição. Quem vai resolver é Deus, quem está a resolver é Deus. Quando Ele permitiu esta ferida, digo de forma figurada, né, me referindo a tudo isso que estamos a viver, Ele já tinha um ligamento, porque Ele permite a ferida, Ele tem um ligamento. Quando digo ligamento, eu me refiro ao fato de que Deus não perdeu o controle da situação. A nossa obediência, a nossa confiança, o nosso posicionamento, Ele determina a forma como, né, declaramos diante do Senhor que nós confiamos nele. Você tem a tua Bíblia ali, abra em Mateus capítulo 6. Abra comigo lá, em Mateus capítulo 6, vamos aprender com o Mestre Jesus, com o professor Jesus, com o profeta Jesus, com a vida Jesus, com a esperança Jesus, com a força Jesus, com Jesus. Vamos aprender com Jesus. Abra comigo a tua Bíblia
lá em Mateus, no capítulo 6. Leia comigo o que Jesus ensina aos seus discípulos, que usa-se para nós, aplica-se para nós, serve para nós hoje, ok? Então, Jesus, ele olha para os seus discípulos lá em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 9. Quando lhe pergunta ao Senhor, mas como é que nós faremos? Como nós poderemos orar? Se você quiser, pode também abrir lá em Lucas capítulo 11, versículos 2 a 4. Lucas capítulo 11, a partir do versículo 2, ou Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Já está em Mateus? Então vamos ler comigo. Jesus, ele diz assim aos seus discípulos, aplicava-se a eles naquela época, contextualizando, aplica-se a nós hoje. Jesus, ele diz assim, vós orareis, portanto, desta forma, Pai nosso que estás no céu. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua, o pão nosso, ok? É implícito, né? Eu já tenho ela decorada, então vou avançando. Deixa eu fazer certinho, vamos ler aqui. Mais uma vez, repetindo, a partir do versículo 9, tá? Você que está a entrar agora, estamos em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9. Vamos lá? Portanto, vos orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Algumas versões dizem as nossas ofensas. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Glória a Deus. Queridos, sim, deixa vamos dissecar um pouquinho esse texto, vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Como orar diante de tudo isso que estamos a viver. Porque não adianta dizer ore, 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 ore e você não ter uma vida de oração. Porque se tem uma coisa que a igreja nos dias de hoje tem vivido, é uma crise de intimidade com Deus. As pessoas querem tudo pronto, querem tudo mastigado, revelação, algo, uma mensagem. As pessoas, na verdade, procuram cartomantes. Nós somos parte de uma geração e em nome de Jesus, minha oração, eu oro para que isso possa mudar. Já está a mudar, já mudou, para a honra e glória do nome do Senhor. Eu acredito que depois do coronavírus e várias outras coisas que poderão vir ainda depois disso, porque prepare-se, não sabemos o que pode acontecer nos próximos dias. Você tem que estar pronto, você não tem que ficar a questionar. Você tem que ficar pronto. Você não tem que ficar a questionar. Não, fique pronto. Esteja pronto. Prepare-se. Só prepare-se. Nós fazemos parte de uma geração que tem preguiça de orar. Tem preguiça de buscar a face do Mestre. Tem preguiça de exercer intimidade com Deus. Passar tempo estudando a palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus. Conhecendo a palavra de Deus. O Deus da palavra, a palavra de Deus. Tem preguiça. E agora mais do que nunca estamos diante de uma situação em que exercer o que aprendemos faz-se extremamente importante. A questão é, e os que não aprenderam? A questão é, e os que não levaram a sério? A questão é, e os que não sabem? Portanto, não aprenderam, então eles não sabem. Então aqui está mais um momento de entendermos como devemos orar. Temos que, agora mais do que nunca, sacuda a poeira da tua Bíblia. Não é hora da tua Bíblia ter poeira. Agora mais do que nunca. É tempo de sacudir toda a poeira da sua Bíblia. Ok? Agora mais do que nunca. Talvez você diga, pastora, não me enquadro nisso. Glória a Deus pela tua vida. Mas sempre tem alguém que se enquadra. Então você seja canal para a vida dessa pessoa. Dá um cutucão, já sacuda a poeira. Levanta. Vamos. É tempo de sabedoria. É tempo de exercer tudo que nós recebemos do céu. Então aqui muitos, talvez, de nós estão a ouvir. Ore, busque com a tua família, ore, vamos orar, mas não sabem exatamente como fazer. Abra a tua Bíblia, o mestre é Jesus. Abra a tua Bíblia, de Gênesis a Apocalipse tem respostas. E aqui, Jesus ele está a ensinar aos seus discípulos. Vamos lá, o que é a oração? O
que é a oração? A oração é uma conversa espontânea. A oração é uma conversa com Deus. Se tem uma coisa que Jesus advertiu aos seus discípulos, é cuidado com as rezas, cuidado com as rezas repetidas, cuidado com as rezas decoradas, cuidado com as rezas que vêm como mantras para fazer como se fossem bruxarias para poder manipular Deus, para poderem funcionar. Não é momento disso. É momento de fazermos o que Jesus nos ensinou. A oração é uma conversa espontânea, fruto da intimidade que temos com Cristo Jesus. É fruto da intimidade que temos com Deus. Se você ainda não conhece Jesus, é hora de conhecê-lo agora. Esse é o momento. Não quero assustar você. Simplesmente estou a ser realista. Não fatalista, realista. Então, ore de forma espontânea. A oração é também uma forma daquele que de forma espontânea, aquele que tem intimidade, aquele que já se relaciona com ele, é uma forma de suplicar. E agora mais do que nunca. Porque o que é uma súplica? É uma oração, é uma conversa intensa que se apresenta principalmente nos momentos de crise, ok? É um diálogo entre a criatura e o Criador. Não é só pedir. Oração nunca foi só pedir. Oração sempre foi primeiro relacionamento. Oração sempre foi relacionamento, sem teatralidade, sem formalidades, sem máscaras, sem reservas. Orar é rasgar o peito, orar é rasgar a alma, orar é se render aos pés do Senhor, orar é abrir o coração para aquele que já te conhece, para aquele que sabe as tuas dificuldades, para aquele que sabe a forma como está o teu coração. Orar, e é cientificamente provado que enquanto oramos, ok? Primeiro temos provas bíblicas do poder incontestável da oração, e segundo, até a própria ciência respalda, dizendo que a oração ativa os hormônios da felicidade, né? A ocitocina, a serotonina, dopamina e vários outros que de alguma forma produzem o bem-estar, produzem o sentimento de satisfação. Então você vê que nós temos provas bíblicas do poder incontestável da oração, e ao mesmo tempo nós temos provas científicas. E eu acredito que você é um testemunho. Você pode ser um testemunho do poder da oração, do poder da oração de alguém, do poder da oração de um primo, de um avô, de um irmão, de um pai, de uma mãe, de uma avó. Eu acredito que você só está vivo por causa do poder da oração, talvez de alguém, porque talvez você tenha intercessores que tenham que sustentado. Então, orar é falar de forma espontânea, com todo o coração, é conversar, é deixar que haja uma convergência, ou que haja uma simbiose entre coração, alma e espírito, envolvidos pela fé, de que, independentemente do resultado depois da oração, nós estamos conectados com aquele que é o Todo-Poderoso, com aquele que é o nosso Pai, com aquele que é o nosso Criador, com aquele que é o nosso Senhor, com aquele que é o nosso Deus, independentemente do resultado. Todos esses, nosso coração, nossa alma, nosso espírito, estão envolvidos pela fé, estão involucrados, né, pela fé. Nos movemos nisso, acreditando que, independentemente do resultado depois da nossa oração, o que importa agora é essa conexão, é essa oração, este momento, este desfrutar, esta comunhão na presença do nosso Criador, na presença do nosso Pai, na presença do nosso amigo, sem ter pressa para sair, sem ter pressa para correr, sem ter pressa. E quando oramos, à medida que nós vamos orando, você vai percebendo que à medida que vamos falando de forma espontânea, à medida que nós vamos buscando, nós começamos a encontrar, nós começamos a bater, e nós vamos vendo aos poucos a porta a se abrir. Nós vamos nos conectando, nós vamos nos sentindo cada vez mais seguros. Os nossos medos, eles começam a se esvair, as nossas limitações. Nós começamos a verificar em Deus que Ele está conosco. Nós começamos a sentir de uma forma mais clara a presença dEle. E aí, todos os nossos sentidos se fecham para outras vozes, outros ruídos. E então começamos a apurar os nossos ouvidos, começamos a apurar os nossos sentidos para ouvir
aquele que fala em mansidão, aquele que fala do seu amor, aquele que confirma as suas promessas, que não se limitam às circunstâncias, porque o nosso Deus não é circunstancial, Ele é um Deus de palavra, Ele é um Deus de promessa, Ele é um Deus poderoso, aleluia, porque Ele é santo, porque Ele é fiel. Não subestime o poder da oração. E Jesus ensina os discípulos a orar. Ele diz Pai Nosso. Digam Pai Nosso. Porque quando você diz Pai Nosso, você se lembra que você não é órfão. Você se lembra que você não é obra do acaso. Você se lembra que você não veio parar aqui nesta terra como fruto de uma explosão. Você sabe que você pertence a alguém, que o teu coração pertence a Deus, que você tem um Criador, que você tem um Pai, que você tem um responsável. Existe um sentimento maior do que se sentir seguro, de que se sentir seguro e entender que alguém cuida de ti, alguém cuida de mim. Existe um sentimento maior do que a segurança em Deus. O salmista ele vai dizer, uns confiam em carros, outros confiam em príncipes, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Nós fazemos menção do nome do Todo-Poderoso. E nesse momento estamos sendo convidados como soldados. Aleluia! Como soldados. Estamos sendo convidados como soldados. Como soldados na guerra contra o diabo, como soldados na guerra contra as circunstâncias, como soldados na guerra contra o nosso medo, para que possamos dar lugar à fé. E guerreando oração, nos lembramos que precisamos, é necessário que haja todo tipo de oração, em todo tempo, da maneira mais intensa, da maneira mais correta, da maneira mais consciente, da maneira mais inteligente, da forma mais profunda, para que o nosso senso de carência seja suprido pela satisfação em Deus. A oração deve se aprofundar e se intensificar, transformando-se em súplica. Primeiro nós buscamos e depois diante daquilo nós colocamos diante do Senhor aquilo que nos afeta, aquilo que nos assola. O Espírito Santo nos ajuda nesse tipo de oração. Quando estamos suplicando, o Espírito Santo vem, porque às vezes diante da súplica, como somos banhados pela dor, pela preocupação, às vezes mesmo pela intensidade da nossa ansiedade, nós nos entregamos diante do Senhor e temos respaldo bíblico, porque a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz, porque vocês às vezes não sabem orar como convém, mas o Espírito Santo ele vos auxilia. Ele vos dá auxílio. Às vezes tem aquele momento que talvez não seja o meu caso, mas talvez tenha alguém agora que está a gemer. Alguém que está além da própria crise que já se instalou, da própria doença que já se instalou. Existe a crise financeira, existem as doenças, existem situações, existem problemas, existem desafios, vários outros, internos e externos. Mas o Espírito Santo vem e nos auxilia outra vez. Aleluia. O Espírito Santo vem e diz, mesmo que você esteja gemendo, não conseguindo falar, e talvez você diga, a pastora está dizendo até essa oração de Mateus 6, mas eu não consigo falar, eu não tenho palavras, está tudo de patas para o ar. Que bom! Que bom! Porque quando está tudo de patas para o ar, então nós podemos entregar o controle para Deus e dizer, Senhor, eu já não sei mais o que fazer. Faça, Deus, faça tu, Senhor. Então que o Espírito Santo possa nos auxiliar. Porque é Ele que nos dá uma cobertura poderosa. A oração conquista, a oração, ela atrai o coração do mestre. A oração seduz o coração do Pai. E nisso compreendemos que nós não podemos ceder aos obstáculos que nos privam do trono. Devemos lutar e resistir. Devemos ser, mais uma vez lembrando, espontâneos, específicos. Pedir de forma correta, com motivação pura. A motivação pura de um cristão é a santidade. Em tudo que você for pedir para Deus, lembre-se de ser santo primeiro. Sem santidade ninguém verá a Deus. Lembre-se de ser santo. Lembre-se de buscar. Lembre-se.
orar em silêncio, orar gemendo, orar em obediência, orar em voz alta, profetizar, orar a palavra, Senhor, a tua palavra diz, Senhor, nos apegamos da palavra que ela diz, Senhor, estamos aqui mais uma vez confiando, Senhor, tudo é teu, Senhor. E sem dizer, Senhor, faça. Ele já vai fazer, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe quando tem que fazer. Deus sabe quando tem que fazer. Mas que a nossa oração, nosso posicionamento seja de filhos que dizem, Senhor, seja. Agora é hora de orar, suplicar de forma espontânea, em obediência, dizendo, Senhor, seja o nosso Deus, seja o nosso Mestre, seja o nosso Senhor. Orar continuamente. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo diz, orai sem cessar. Porque o nosso relacionamento com Deus não é interrompido no momento que tudo ficar bem. Vamos supor que diante as mídias venham, as instituições de saúde venham e digam, acabou, como por exemplo a China já está a comemorar. A China já está a comemorar a cura, já tem pessoas, já tem diagnósticos de cura. Isso vai acontecer no Brasil, vai acontecer em Angola, vai acontecer em outras nações. Então vamos supor que quando acontecer, nós voltamos à morbidão. Nós voltamos à mediocridade, nós voltamos à frieza e falamos agora acabou. Não. A nossa intimidade com Deus não deve ser circunstancial. Nós devemos estar conectados o tempo todo e orar não só agora, orar principalmente agora, orar quando está tudo bem, orar quando está tudo mal, orar quando não entendemos, orar quando entendemos, orar sem cessar. Conforme o conselho de Paulo, orar sem cessar. Nós devemos saber e identificar que tipo de oração o contexto está nos exigindo. Então não comece a fazer não comece a falar coisas que não tem nada a ver com o que estamos a viver. Se concentre no relacionamento com o Senhor, seja consciente, seja inteligente, pegue a tua Bíblia, assista os jornais, leia artigos, veja coisas importantes que estão que tem tudo a ver com o que estamos a viver agora e vai metralhando. Quando digo metralhar, ore diante da necessidade. Pai, estamos a orar. Pai, olha os casos. Pai, olha o diagnóstico. Pai, olha isso. Mas a tua palavra diz. Mas o Senhor nos diz. Mas o Senhor... Orando. Né? E quando nós lemos o livro... Orações dos caçadores de Deus, o autor ele nos mostra algumas questões que nós precisamos entender. Às vezes falamos de forma simples, né? Aquelas orações simples, Pai nosso que está, aquela oração simples, Pai nosso, Pai nos abençoe por essa comida, em nome de Jesus, amém. Aquelas orações para dormir, aquelas orações, né, para sair de casa, aquelas orações para voltar, aquelas orações para pedir para Deus guardar a nossa casa, enfim, orações simples. Mas agora estamos diante de uma situação de guerra. Uma situação de guerra, oração de posicionamento, ousadia. Jesus ele diz: venha o teu reino, faça a tua vontade. Na oração de guerra, colocamos em primeiro lugar a vontade do Senhor, a vontade do Mestre, porque Ele é suprema, porque Ele é boa, porque Ele é agradável, porque Ele é perfeita, porque Deus sabe o que é melhor para mim e para ti. Porque colocar a vontade de Deus acima de tudo é reconhecer a supremacia divina, é reconhecer o governo, é reconhecer a autoridade divina sobre nós, sobre o que somos, sobre o que fazemos, sobre o que precisamos, tudo. Mas se o Senhor também começar a te levar a orar para pedir perdão, você pode começar a orar para fazer a oração de autoexame, oração de lágrimas, oração de entrega, oração de formação de caráter, de personalidade, oração de aliança, oração de adoração, oração de descanso, confiança, paz, calmaria, serenidade. Oração incessante, oração do íntimo, oração intercessória, oração meditativa, oração contemplativa, oração de petição, oração de cura, oração de autoridade, oração radical, oração profético. E o autor do livro Os Caçadores de Deus, ele vai falando várias outras orações, inclusive é uma ótima leitura para você degustar e aproveitar nesse momento junto com a Bíblia. A oração cancela decretos
Esther salvou o seu povo pela oração, pela obediência. Deus se comoveu com o posicionamento do povo. O povo parou para orar, o povo parou para jejuar. E temos visto algumas manifestações da igreja, do povo do Senhor, buscando a face. E agora, mais do que nunca, nós nos enchemos tanto. Nos enchemos tanto, e agora o Espírito Santo de Deus diz: agora é hora de vocês transbordarem. Independentemente dos templos que vocês frequentam, independentemente de qual igreja você é, independentemente de qualquer coisa, agora é hora de você ser a igreja. Sempre foi assim. Que nós sejamos a igreja, para que em momentos assim a igreja esteja acionada, a igreja esteja ativa, independentemente das circunstâncias. A oração cancela decretos. Esther salvou o seu povo, se posicionou. Eu sempre digo que toda revolução coletiva começa com uma revolução individual. E para que hajam revoluções é necessário que hajam corações ardendo, corações queimando. Que o Senhor coloque fogo no teu coração, que o Senhor coloque fogo no meu coração, que o Senhor nos dê uma estratégia de guerra, uma estratégia de luta, uma estratégia de batalha. A oração muda situações. Elias orou ao Senhor e o Deus Baal foi envergonhado. O Deus Baal e os seus profetas. A oração muda situações. A oração muda destinos. A oração cancela. A oração cancela sentenças, muitas vezes liberadas pelo inferno, porque Deus está lá antes de qualquer sentença. A oração revela Deus. A oração revela a vontade do Pai. A oração provoca milagres. Jesus multiplicou pão e peixe. Jesus orou, Jesus abençoou, Jesus orou o tempo todo. Jesus nos ensina. Se você quer ver alguém que orou o tempo todo, em todos os momentos ele buscou o Pai. Para multiplicar ele orou. Para multiplicar os pães, para fazer milagres, ele buscou o Pai. Antes de enfrentar a sua cruz, antes de enfrentar o momento mais difícil da sua estada na terra, ele foi ao monte, ele buscou, ele falou com o Pai, ele suplicou, e ele ainda pediu, ele disse: Senhor, se quiseres que passe de mim este cálice. Uma oração banhada de lágrimas, uma oração banhada de suor de sangue, uma oração única, uma oração poderosa. E aí ele fala algo espetacular. Apesar da minha dor, apesar do meu desejo de sair disso, apesar do peso dessa cruz, apesar de tudo que eu estou sentindo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mas a tua. Tem gente com medo de que vai faltar comida nos mercados. Tem gente com medo de que vai chegar uma hora que uns vão começar a matar os outros. Tem medo de, com tantos problemas, com tantas dores, com tantas perguntas nesse momento. Não é hora de começarmos a fazer perguntas, é hora de começar a dizer: Senhor, que seja feita a tua vontade. Jesus orou o tempo todo. Jesus nos ensina a orar o tempo todo. Jesus venceu orando. Jesus venceu orando. E ele diz para os seus discípulos: ore e diga um pão nosso de cada dia. Esse talvez seja o momento de vermos o pão multiplicado. Talvez você tenha vendas canceladas. Talvez você tenha negócios anulados, negócios cancelados. Talvez você está preocupado com a tua família. Talvez você tenha muitos filhos. Talvez você está preocupado que vai faltar nos celeiros da tua casa, que vai faltar pão na mesa, na tua mesa. Talvez agora mais do que nunca é hora de confiar. É hora de confiar. É hora de confiar, é hora de orar e confiar, orar e jogar no lixo tudo aquilo que não é prioridade, tudo aquilo que estava a roubar o seu tempo. Eu quero concluir essa ministração dizendo para você: não se distraia. Não se distraia, não se distraia. Não se distraia. Agora mais do que nunca é hora de começar a dizer: perdoa-nos as nossas dívidas e nos ensine a perdoar aqueles que têm nos devido, aqueles que têm faltado conosco.
Nos ensine a perdoar os nossos devedores. Agora mais do que nunca é hora de dizermos: nos perdoa pelas nossas ofensas, por sermos falhos, por sermos pecadores. E agora mais do que nunca é hora de começarmos a dizer: tenha misericórdia de nós. É hora de nos posicionarmos, é hora de entregarmos a Ele o centro das nossas vidas. Não se preocupe se vai faltar, se preocupe se a tua família vai para o céu. Não se preocupe se vai faltar pão, se preocupe se a tua família vai para o céu. Não se preocupe se você não vai conseguir fazer isso ou aquilo. Se preocupe se você vai conseguir ser para Deus o que Ele quer que você seja agora. Ele diz assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Não é hora de murmurar. Não é hora de murmurar. Não é hora de murmurar. Não é hora de reclamar. Não é hora de se desviar. E talvez você já estava pensando mesmo em se desviar. Talvez você seja, mas presta bem atenção. É hora de olhar para o céu. É hora de olhar para Jesus e perguntar: Senhor, o que queres? O que queres de nós? O que queres que façamos? Como queres que nos posicionemos? Que o Senhor não nos deixe cair, em tentação. Que Ele nos livre de todo mal. Que Ele livre a tua casa de todo mal. Que Ele livre você de todo mal. Não vamos só perder tempo, só em coisas passageiras. É hora de olharmos para a eternidade. É hora de olharmos para a eternidade. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. E ore comigo aí onde você está. 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 Eu quero orar pela tua casa. Eu quero orar pela tua família. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Talvez você nem esteja tão bem assim de saúde. Desperta a igreja. A igreja é você. A igreja é você. A igreja é você. A igreja é você. E pastores, não nos desesperemos. Conforme disse Maria para os serventes quando Jesus estava a multiplicar o vinho: façamos tudo que Jesus está nos mandando. É para fechar a igreja, vamos fechar. Agora é hora de verificarmos a resistência daquilo que temos ensinado às nossas ovelhas. Até mesmo nós pastores, até mesmo líderes, todos estamos sendo testados, estamos todos no mesmo patamar. Vamos fazer tudo que Ele está nos mandar. E respeitar as instituições de saúde é fazer jus ao que a palavra nos diz. Respeitar também as autoridades. Nesse momento, obedecer. Nós estamos sendo testados. Pai, obrigada. Obrigada pelo teu amor, obrigada pela tua graça. Obrigada pela tua fidelidade. Obrigada por tudo, Jesus. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pela tua salvação. Obrigada por nos resgatar. Obrigada pela tua proteção. Obrigada, Espírito Santo, por ungir os umbrais do nosso coração. Nos escondemos diante de Ti mais uma vez no dia de hoje e declaramos que Tu és o nosso Pai, que Tu és o nosso Senhor e que não há outro Deus igual a Ti. Te damos, Senhor, o melhor lugar nos nossos corações. Te damos, Senhor, o melhor lugar nas nossas vidas. Te damos o melhor lugar nas nossas famílias. Te damos o melhor lugar nas nossas escolhas. Te damos o melhor lugar
Declaramos que Tu és o nosso Deus e que não há outro igual a Ti. Declaramos que Tu és o nosso Senhor, que Tu és o nosso Mestre. Declaramos que Tu és o nosso Deus. Se tu fizeres, Tu serás Deus. Se Tu não fizeres, Tu ainda serás Deus. Porque a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita e agradável. E Tu estás conosco, Tu nos cuidas, Tu nos ajudas, Tu nos fortaleces. Deus, em nome de Jesus, a minha vida Te pertence e a vida de cada um que está acompanhando essa live. A vida de cada um, a vida de cada um. A vida da Rosana, da Kelly, da Priscila. A vida do Patrick, a vida da Sandra. A vida da Laisa. A vida da irmã Patrícia. A vida de todos nós. Nós nos colocamos diante de Ti, da Lindalva. Nós nos colocamos diante de Ti, da Juliette. Nos colocamos diante de Ti, da Kelly. Nos colocamos diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus, da Miriam. Nos colocamos diante de Ti, Senhor, da Antônia. Oramos e pedimos em nome de Jesus, do Alex, Pai, da Ruth Santana. Oramos, coloco diante de Ti, Senhor, a vida de cada um que está acompanhando esta live. Pai, no nome de Jesus Cristo, Tu és santo, Tu és poderoso, Tu és fiel, Tu és justo, Tu és digno de honra, Tu és digno de honra, de louvores. Nós Te adoramos, nós Te adoramos, nós Te adoramos na beleza da Tua santidade. Nós Te adoramos, nós Te adoramos, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, mais uma vez. Somos Teus filhos, seja feita a Tua vontade, seja feita a Tua vontade, seja feito o Teu querer, seja feito o Teu querer, Deus, em nome de Jesus Cristo, na vida de cada família representada nesta live. Nós oramos e pedimos, Senhor, tome a nossa casa, tome o nosso coração, tome a nossa família, tome a nossa mente, tome a nossa alma, tome o nosso coração, tome o nosso Deus, tome-nos. Tome-nos, Senhor, em nome de Jesus, tomamos posse da Tua paz que excede todo entendimento, nos aquietamos em Ti, nos tranquilizamos em Ti, Te adoramos da beleza da Tua santidade, nos tranquilizamos, declaramos que em Ti Tu és a nossa segurança, o nosso escudo, o nosso baluarte, o nosso sustento, o nosso Senhor. E Deus, em nome de Jesus, que talvez o Senhor vá permitir mesmo que falte, talvez agora mais do que nunca possamos ir parar em fornalhas, em covas, mas sabemos que sobre todas as coisas Tu estás conosco. Se formos para fornalhas, sabemos que estarás conosco. Se formos para a cova, sabemos que estarás conosco. Livrarás não só a nós, livrarás a nossa família, livrarás homens e mulheres que têm buscado a Tua santidade. Aqueles que estão contigo não sofrerão danos, e se sofrerem danos será para que o Teu nome seja visto, reconhecido, exaltado, respeitado. Nos colocamos diante de Ti, pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, esteja conosco, cuida da nossa família, ajude a nossa família, proteja a nossa família, abençoe-nos, abençoe o Brasil, abençoe Angola. Deus, foi decretado, foi declarado, o coronavírus chegou em Angola. Angola Te pertence, de Cabinda ao Cunene. Angola é as suas 18 províncias, cada família, cada situação, cada nome, cada história, cada contexto, Deus, cada situação financeira. Nós oramos, paramos para orar e pedimos, Pai, faça a Tua vontade, que seja feito o Teu querer, que seja feito o Teu querer, que seja feito o Teu querer. Deus, nos perdoa pelos nossos pecados, nos santifica, e se o Senhor voltar, queremos estar contigo, nos prepare para morar no céu. Deus, em nome de Jesus, que Tu remova toda a ansiedade, toda a agitação, toda a preocupação, tudo aquilo que não vem de Ti, tudo aquilo que não produz frutos. Deus, segundo o Teu querer, Pai, em nome de Jesus Cristo, repreendemos Satanás e suas artimanhas. Em nome de Jesus Cristo, dizemos não ao medo, que entre a fé, dizemos não ao medo, sim à fé. Não ao medo, sim à fé. O nosso foco está em Ti, ó Cristo. O nosso foco está em Ti, ó Cristo. A nossa fé tem nome, se chama Jesus. Se chama Jesus, se chama Jesus, se chama Jesus, se chama Jesus, se chama Jesus. Nós Te amamos sobre todas as circunstâncias, nós Te amamos. Sustenta a Tua igreja, ó Jesus, pedra angular. Sustenta o Teu povo, consola o Teu povo, fortalece o Teu povo. Obrigada porque Tu não negocias princípios. O Senhor mesmo diz em 2 Crônicas 7:14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos seus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, a sua família, a sua casa, os seus sonhos, os seus objetivos. E eu acredito em nome de Jesus que depois de tudo isso, nada mais será a mesma coisa. Nós não seremos os mesmos, ou seremos piores, ou seremos melhores, porque estamos a ser testados. Jesus, nos ajude a passar no teste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Nosso coração Te pertence, nossa mente Te pertence, nossa vida Te pertence, nossa família Te pertence. Esconda-nos
Esconda-nos na fenda da rocha. Esconda os governantes na fenda da rocha. Esconda-nos, esconda-nos, esconda-nos. Porque tu, Senhor, és o nosso lugar seguro, nosso lugar seguro, nosso lugar seguro. Esconda-nos, Pai. Esconda-nos, Pai. Esconda-nos, esconda-nos. Esconda-nos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e da tua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.